Quarta-feira, dia 27 de julho de 2020, o Jornal da Bandeirantes, gente, está no ar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo passe. Ele ressaltou que o modelo seja substituído no Ministério Público por outro método de enfrentamento à criminalidade. A hora é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure, mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos na casa é um pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais. Augusto Aras deu a declaração ao participar de um debate virtual promovido por um grupo de advogados. O Procurador-Geral da República disse que a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba tem dados armazenados que todo o Sistema Único do Ministério Público não tem. E esses dados têm informações sobre 38 mil pessoas. Augusto Aras ressaltou que a gestão dele visa acabar com o punitivismo do Ministério Público e não pode existir caixa preta no MP. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. A meta é abrir essa instituição para que jamais se diga que essa instituição possa ter caixas pretas. Tá aí a declaração, então, importante do Procurador-Geral da República. Eu estava conversando com a Thaís e com o Cláudio Humberto aqui antes do programa para a gente começar já com esse assunto nessa quarta-feira, porque a Constituição Federal, ela traz ali o caminho para que um magistrado possa autorizar a quebra de sigilo, as informações privadas do cidadão quando ele está sendo investigado. Não é um mero indício que autoriza essa investigação, que autoriza, por exemplo, a entrada na residência de um investigado para que ele possa ter os seus documentos vasculhados, né? Me parece que nós estamos tendo hoje a revelação de que a Operação Lava Jato utilizou, né, desse mecanismo de se buscar aí com indícios mínimos, suspeitas muito superficiais, em relação a crimes, para conseguir esses documentos na casa de investigados. Não de todos eles, porque muitos depois vieram a ser condenados, mas tem muita gente dessas 38 mil pessoas que teve a vida vasculhada, né, na investigação criminal, e apenas os dados estão lá colocados para esses investigadores, né? Será que não é o momento de passarmos a régua aí e analisarmos melhor como essas investigações estão acontecendo? A polícia, o Ministério Público, eles precisam ter indícios sólidos ali, né, para poder solicitar ao magistrado a quebra de algumas informações privadas, né? Então, podemos estar aí diante de uma queima de largada, em alguns casos, praticados por procuradores nessas investigações que aconteceram recentemente. É algo que está aí no bojo, né, das garantias constitucionais que nós estamos defendendo nesse momento, justamente no que diz respeito a cerceamento de liberdade de expressão. São preceitos fundamentais que foram introduzidos na nossa Constituição Federal e que estão sendo quebrados. E aí, aquele argumento raso, né, de que quem não deve não teme, não vale para esse momento, porque não é disso que nós estamos tratando, mas sim da preservação de algumas informações daqueles que, de alguma forma, passaram ali perto de uma suspeita, mas que nada cometeram de ilícito e tiveram a sua vida devassada em investigações secretas do Ministério Público. É muito grave isso que aconteceu para a existência do Estado Democrático de Direito, né? Que é o que nós devemos preservar em primeiro momento, para mantermos aí a tranquilidade, a paz social e, claro, avançarmos no restante que é necessário, né, para o desenvolvimento político e econômico da nação. Cláudio Humberto também quer falar sobre isso aqui na abertura do Jornal Gente. É o assunto do dia, né, Cláudio? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil.
Olha, essa questão chega a ser apavorante, né, do ponto de vista do respeito à Constituição e às garantias e direitos individuais. Simplesmente a Força-Tarefa da Lava Jato, segundo o próprio Procurador-Geral da República, constituiu, organizou ou arrumou uma base de dados, digamos assim, com informações sobre a vida de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Não estamos falando dos 200 e tantos condenados pela Lava Jato, inclusive o seu chefe supremo, Luiz Inácio. Não se trata disso, se trata de gente que ninguém sabe quem é. Pode ser gente cujo comportamento tenha inspirado algum tipo de suspeita. Pode ser o vizinho que o cara não gosta. Bota lá na roda também, quero ver aí a vida desse cara, entendeu? Coisas desse gênero são absolutamente inaceitáveis no processo democrático. Evidentemente que o Brasil se orgulha muito da Lava Jato. O Brasil celebra até hoje o trabalho desassombrado dos procuradores, dos policiais federais e também dos magistrados, principalmente Sérgio Moro, que comandaram esse esforço heróico mesmo de livrar o Brasil de 2 ou 3 centenas de ladrões vagabundos que roubavam o dinheiro público e ainda faziam pose de que defendiam os interesses dos mais pobres e coisa e tal, enquanto metia a mão ali nos recursos públicos. Nós somos todos muito, muito orgulhosos e gratos pelo trabalho da Lava Jato. Isso não autoriza a que essas pessoas imbuídas, né, ou tenham, como é que eu diria, assumindo o papel de heróis da cocada preta, possam, de repente, aproveitar que já que estão com a mão na massa e começar a investigar ilegalmente pessoas que talvez não tivessem nada a ver com nada, mas, enfim, entraram na roda por escolha pessoal dos procuradores. Tomara que essa coisa não tenha atingido as raias como é que eu diria, da ilegalidade, né? Da brutalidade institucional, e ainda bem também que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu, né, tornou isso uma questão de honra lá, abrir essa caixa preta, porque senão jamais saberíamos dessa história, né? A Força-Tarefa da Lava Jato cometeu outros atos, digamos assim, estranhos, como aquela história dos 2,5 bilhões de reais que eles negociaram como uma multa, né, uma espécie de multa ou indenização paga pela Petrobras num acordo, um dinheiro para eles administrarem, coisa estranhíssima aquilo, mas enfim, essa questão aqui eu acho até que é ainda mais grave. Eu gostaria também de destacar aqui, para que conversar com os nossos ouvintes e também com o Pedro e a Thaís, sobre um outro assunto que é um deboche, né? Que é a iniciativa da Câmara dos Deputados, que ontem simplesmente encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para anular os mandados de busca e apreensão contra deputados federais, contra o deputado Paulinho da Força e contra a deputada Rejane Dias, do Partido dos Trabalhadores, o Paulinho da Força do Solidariedade. E sob a alegação cínica de que essas buscas e apreensão colocam em risco a atividade parlamentar. Não, a única coisa que essas buscas colocam em risco é a roubalheira, né? É o roubo continuado, né? O que as investigações da Polícia Federal fazem é exatamente isso, né? As operações têm essa capacidade, né? O condão de interromper o processo criminoso. É disso que se trata, né? O princípio é péssimo, mas pior do que tudo isso é que com o Supremo que nós temos e com as decisões que têm sido tomadas, são grandes as chances de isso vir a ocorrer mesmo, a anulação dessas provas. Pois é, Cláudio Humberto, Pedro Campos, nossos ouvintes aqui conosco no Jornal Gente, e eu já imaginava, né, quando a gente optou hoje por começar o Jornal Gente falando sobre Operação Lava Jato. Olha, Operação Lava Jato é um nome que toda vez que a gente fala no ar aqui, a atenção dos ouvintes parece que ali vai exatamente para esse nome, né? Ainda, acho que é interessante isso, porque ainda há uma simbologia muito forte e muito presente envolvendo a Operação Lava Jato. E aí,
muitos ouvintes, muitos mesmo falando, escuta, vocês estão detonando a Lava Jato, que história é essa? Prendeu corruptos, fez o que tinha que fazer, isso não pode ser feito. Então, falar para o nosso ouvinte o seguinte, se fosse para a gente aqui no Jornal Gente, toda vez, só repetir algumas teses, que são aquelas ali do domínio geral, seria fácil pra gente, né, Pedro? Né, Cláudio? Sim. É fácil, assim. A gente sabe o que agrada. Então, vamos aqui, o ouvinte vai ficar feliz e seguimos o bonde. A gente não tá aqui pra isso também. A gente tem que estar sempre ao lado do nosso ouvinte, mas tem que colocar aqui alguns assuntos para que haja uma reflexão a respeito deles, para que se enxerguem também outras facetas. E eu acho que aos poucos isso está ficando um pouco mais claro, não é? Em relação a operações. Então, se a gente tirar o foco da Lava Jato, que evidentemente fez um grande serviço para o Brasil, descobriu muita coisa, mostrou que havia ali um sistema implantado muito complexo envolvendo o governo e grandes empresas, grandes empreiteiras, em que o recurso público era drenado para políticos e para essas empresas. Enfim, isso todo mundo já sabe. A questão é, o que a gente vai tirar da Operação Lava Jato, não é? Ela foi o início, o que vem depois? Esse método é o melhor? Essa forma de atuação do Ministério Público junto com a Polícia Federal, um juiz ali destacado só para esse caso, é de fato melhor? Ou existem outras possibilidades para a gente ampliar o combate à corrupção no país? Ninguém está defendendo um corrupto aqui, pelo amor de Deus, mas imagine, é o contrário. A questão é, esse modelo centrado em 3 ou 4 pessoas com superpoderes e com uma caixa preta, que é o que a gente está vendo que existe hoje na Operação Lava Jato, é de fato o modelo mais interessante para que a gente amplie isso? Até porque é o seguinte, o espectro da Operação Lava Jato está cada vez mais esgotado. A gente ainda vê uma operação ou outra ali naquele começo de dia, 6h30, 7 da manhã, fruto da Operação Lava Jato, mas como o centro da Operação Lava Jato era corrupção na Petrobras, e isso já foi exaustivamente investigado, que bom, e muita gente foi presa por causa disso também, que bom, ela está acabando. Qual que vai acontecer a partir de agora? Então acabou a Lava Jato, segue em frente como se nunca tivesse existido? Eu acho que o que a gente tem que tirar disso é um mecanismo mais efetivo e mais global para combate à corrupção no país todo. E me parece que esse modelo fechado da Lava Jato tem também os seus defeitos, tem as suas falhas, como ficou absolutamente evidente no momento em que, por exemplo, procuradores resolveram dar palestras, ganhando dinheiro com isso, revelando informações da Lava Jato. Em algum momento, as pessoas que estavam ali começaram a se achar maior do que a função que elas exercem para o Estado. E isso não pode acontecer. E o risco de que aconteça numa operação como essa é gigante. Então, acho que a gente tem que colocar aqui esse assunto com coragem, como a gente sempre faz aqui na Rádio Bandeirantes, para que o nosso ouvinte reflita conosco e entenda que o lado bom da Lava Jato é evidente e é bom que a gente sempre repita isso aqui, mas também aconteceram falhas. E a gente tem que tirar dessas falhas a lição para ampliar esse tipo de combate ao crime organizado, à corrupção, mas sem cometer as mesmas falhas, né? Com certeza, Thaís. Olha, vocês lembram que o ouvinte tem que pensar também que são 40 mil pessoas, né? 38 mil, o Cláudio arredondou o número aí, é muito próximo, né? É uma multidão, né, Pedro? É muita gente que teve a vida vasculhada. Primeiro, se teve autorização judicial para isso, né? E acredito que deve ter tido, porque senão o problema é ainda mais sério, né? Porque você só pode vasculhar a vida de alguém com autorização judicial, com indícios claros. Eu disse aqui, a lei brasileira, ela prevê condições para que o juiz autorize o mandado de busca e apreensão, para que o juiz autorize uma escuta telefônica, para que o juiz autorize uma quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, né? 38 mil pessoas tiveram a vida devassada, né? E essa informação foi guardada lá no cofre do Ministério Público Federal para que só tivesse acesso quem estava vinculado à Operação Lava Jato. Por que esconder essa informação desse jeito dentro do Ministério Público Federal? Como disse o Procurador-Geral, a Lava Jato não pode ser maior do que o MPF. Né? A Lava Jato tinha um banco de dados maior do que o do Ministério Público Federal. E a Lava Jato é apenas um pequeno braço, uma operação, uma força-tarefa de todo o trabalho que o Ministério Público Federal
realiza em todo o Brasil. Então é muito sério isso que aconteceu, não é a primeira vez que nós temos uma denúncia e não podemos nos curvar aqui de correção de problemas justamente para que nas futuras forças-tarefas esse tipo de coisa não aconteça. Você imagina só o prejuízo, Cláudio, para alguém que teve a vida devassada aí dessa forma, o sujeito teve que contratar advogado, gastou dinheiro para se defender e muitos desses acabaram não sendo condenados, porque não chega nem perto disso o número de pessoas que foram condenadas pela justiça, né? Mas estes, Pedro, ao menos ficaram sabendo que estavam sendo investigados, né? Ou de alguma maneira eles procuraram se defender. A questão é que é tanta gente, são mais de 38 mil pessoas, né? Que, enfim, em relação às quais tem lá dados e tal, que certamente a imensa maioria, porque a gente não teve 38 mil pessoas levadas, conduzidas ou presas ou conduzidas coercitivamente para depor. É muita gente que, inclusive, nem sequer sabe que foi investigada. Né? Você lembra do reitor lá da Universidade de Santa Catarina que se matou, né? Porque teve o nome vinculado. Exatamente. E depois o caso foi arquivado, né? Vocês lembram desse caso? Sim. Aí, o Luiz Carlos Cancelier. Ele era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, chegou a ser preso pela Polícia Federal numa das operações. E aí, depois da investigação Ele não suportou humilhação, ele se considerava, ele era inocente, aliás, as investigações mostraram isso, e ele não suportou aquela situação e se matou. Isso é muito sério, né? Tem a ver com a reputação das pessoas, aquela coisa do assassinato de reputações, sobre a qual já falamos aqui, e que inclusive é título de um livro famoso do ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior. É isso. E Cláudia, a gente fez recentemente aqui no jornal, uma entrevista muito interessante com o procurador Indemburgo Chateaubriand Filho. E ele falava sobre a intenção, é o projeto que ele defende, de nacionalizar operações como a Lava Jato. E tem todo sentido o que ele diz. Primeiro porque esse tipo de crime de corrupção, crime organizado, com tentáculos dentro do Estado brasileiro, não há por que se crer que ele aconteça apenas numa unidade da federação. Isso é nacional, isso é espalhado. E por que Curitiba tem condição de combater esse tipo de crime, mas, por exemplo, Manaus não tem? Por que em um lugar tem recurso e no outro não tem? Aí o nosso ouvinte pode pensar, puxa, mas isso pode ser uma estratégia para alguém querer desidratar operações como essa. Você espalha e tira o poder e aí fica ali difuso. Bem, a estrutura do Ministério Público e a nossa função aqui de cobrança também estão aqui para impedir que isso aconteça. A gente tem essa possibilidade de fiscalização e de cobrar também que haja uma efetividade. E isso faz com que não existam esses bolsões de superpoderes concentrados ali em determinados lugares. Pode ter resultado bom, mas pode ter resultado ruim também e perverso para a sociedade como um todo. Então acho que é essa discussão que a gente coloca nesse momento aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Aliás, tem informação ao vivo chegando também, Caio Pucci, do Rio de Janeiro. Quem é que está com a gente? O Marcos Sadoc, onde que ele está? Na linha 2. Bom dia, Marcos Sadoc, tudo bom com você? Opa, linha 1, Marcos Sadoc, ao vivo direto do Rio de Janeiro, conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sadoc, tudo bom? Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos. Eu estou no Complexo do Lins, na verdade afastado, né, Thaís? Uma grande operação acontecendo aqui da Polícia Militar agora. Já aviso ao ouvinte da Bandeirantes que a gente vem falando daquela decisão do Supremo Tribunal Federal polêmica, do ministro Edson Fachin proibindo as grandes operações em comunidades durante a pandemia da Covid-19. Só que quando há flagrantes, casos excepcionais, o MP é notificado e a grande operação pode acontecer. É o que está rolando nesse momento aqui no Complexo do Lins. Para quem não conhece, quando a gente fala Grajaú-Jacarepaguá, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá fechada, é uma via de ligação importante entre as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. E um grande complexo de favelas fica aqui nesse ponto. O tiroteio foi intenso, Thaís, quando eu cheguei aqui, ele fez tiros de grosso calibre, bombas, como se fossem granadas explodindo, trabalhadores correndo de um lado para o outro, se escondendo atrás dos muros, não conseguindo chegar em dois grandes hospitais que tem na região para trabalhar, com essa autoestrada fechada. O objetivo é encontrar traficantes que têm ligação com aquela grande operação lá na Praça C, quando a gente acompanhou ontem, inclusive com morte e uma senhora baleada, 2 pessoas vítimas de balas perdidas. Então, essa operação tem ligação porque o mesmo grupo de traficantes que quer invadir lá a Praça Seca, que é dominada por milicianos, também atua aqui no Complexo
complexo do Lins, Thaís. Então, o clima é tenso, a PM com muitos agentes, batalhão de ações com cães, subindo a comunidade agora, e os moradores aqui reféns de mais um dia de violência no Rio até agora, sem informações de presos ou feridos. Obrigada, então, ao Marcos Sadoc, ao vivo, com esse flash agora do que acontece no Rio de Janeiro. 8h19. É uma guerra, É uma guerra, né, Cláudio? É uma guerra, Thaís. É impressionante a gente ouvir assim. Essa é a rotina no Rio de Janeiro, né? A rotina do combate ao crime permanentemente, o tempo todo, né? Policiais militares. São Paulo também, né, assim, enfrenta uma situação muito crítica, né, sobre esse aspecto. Policiais militares que saem de casa e não sabem se voltam, porque a cada dia tem que enfrentar a bala o crime organizado. E um crime organizado beneficiado, inclusive, por decisões judiciais, né? Essa decisão, meu Deus do céu, até hoje eu não consigo me conformar com isso. A liminar concedida pelo ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a polícia de entrar nas favelas do Rio de Janeiro, deixando as favelas inteiramente sob controle controle tranquilo, né? Sem risco de aparecer policiais do crime organizado, né? 81% das 1.800 favelas no Rio de Janeiro são controladas por 3 facções de traficantes de drogas e outros 19% das favelas controladas por milícias. Toda essa população à mercê das armas, né? Sob a mira das armas desses bandidos, e a justiça é que está garantindo isso. Meu Deus, enfim, é inacreditável, né? Coisas que só acontecem no Brasil mesmo. E a Polícia Federal hoje está com uma mega operação no país contra o tráfico internacional de armas. Eles descobriram, viu, Cláudio Humberto, que um grupo aí trazia a arma do Paraguai para o país e distribuía pelos Correios. Foi justamente num scanner dos Correios que eles descobriram um armamento dentro de uma... cara de pau, hein, Pedro? Nos de uma Correios. encomenda. Utilizava o serviço dos Correios para distribuir para distribuir a arma pelo país. Operação ainda em andamento, daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes, mas é um grande esquema da trazida de armas aqui para o Brasil e depois a distribuição desses equipamentos através dos Correios.